Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nós iremos conversar um pouco sobre probabilidades. A probabilidade é um assunto bastante recorrente no Enem. Em particular, o pessoal do Enem gosta bastante da probabilidade condicional, que é uma probabilidade que nós iremos falar mais à frente. Hoje nós iremos tratar bem dos casos mais básicos de probabilidades. Vamos definir algumas coisas. Antes disso, me acompanhe. Antes de entrar especificamente na definição de probabilidade, eu quero fazer algumas definições para que nós tenhamos uma base. Então, por exemplo, o que é um experimento aleatório? Eu proponho essa seguinte definição aqui. É qualquer experimento cujo resultado não se pode prever. Por exemplo, lançar uma moeda e observar a face virada para cima. Você não tem como prever se vai cair cara ou coroa. Você tem apenas a esperança de que caia um resultado favorável a você, por exemplo. Lançar um dado e observar a face virada para cima, uma das 6 faces do dado. Sortear uma carta de um baralho e observar o naipe dessa carta. Então, esses 3 exemplos são exemplos de experimentos aleatórios. Ok. Vamos continuar e falar de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Por exemplo, quando você lança uma moeda, você tem 2 resultados possíveis. Digamos cara e coroa. Aqui eu estou denotando por K a cara em relação à moeda e denotando por C a coroa em relação à moeda. O lançamento da moeda, que é um experimento aleatório. Esse conjunto representado por essa letra grega ômega significa o espaço amostral. Outro exemplo de espaço amostral é, por exemplo, o conjunto formado pelas faces ou os números que representam as faces de um dado. Quando você lança um dado, você está realizando um experimento aleatório. E você faz, e com essas faces, os números que representam a face, você constrói o conjunto que representa esse experimento chamado espaço amostral. Outra definição importante para nós é a definição de eventos. Um evento será um subconjunto de um espaço amostral. Aqui eu quero destacar o evento nulo. É aquele evento que não ocorre, que vai ser chamado conjunto vazio para nós, tá? Que é denotado por essa letra aqui. Φ, uma letra grega. Aqui eu quero dar esse exemplo. Ó. Ocorrer cara. Quando nós estamos lançando um dado, temos 2 possibilidades. Ocorre cara ou coroa, por exemplo. Ocorrer cara é um evento. Então eu denoto este evento, por exemplo, pela letra E, representada por essas chaves, e a letra K, único elemento no evento. Pode ser que um evento tenha mais do que um elemento. Por exemplo, ocorrer um número primo no lançamento de um dado. Quando eu estou falando de número primo, eu vejo as faces de um dado e vejo quais números representam essas faces. O número 2 representa um número primo, o 3 representa um número primo e o 5 representa um número primo. Ok. Então, você precisa dessas noções, experimento aleatório, espaço amostral e evento. Elas recorrem de vez em quando, nós precisamos dessas noções. A noção de evento é, digamos, a mais recorrente quando nós estamos falando de uma questão de probabilidade. Então, tentem lembrar dessas coisas. Além disso, eu quero definir agora a frequência relativa em relação a um determinado experimento.
E essa ideia de frequência relativa vai nos levar, de certo modo, à definição de probabilidade. Vamos ver como é que nós definimos isso. Então, eu defino da seguinte maneira a frequência relativa. É o resultado obtido pela divisão da quantidade de vezes que um evento ocorre pela quantidade de vezes que um experimento foi realizado. Por exemplo, considere o evento lançar um dado qualquer. Mas agora eu quero que esse dado seja um dado viciado. O que significa isso? É que as faces desse dado não têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então, pode ser que uma ocorra mais do que a outra ou menos do que a outra. Outro exemplo de experimento viciado é quando você lança uma moeda, que a moeda tem uma face que tem mais chances de cair do que a outra. Mas vamos ficar com esse exemplo, por exemplo, aqui. Então, de novo, considere um dado viciado, isto é, um tal que algumas faces têm mais chances de ocorrer do que a outra. Digamos que tal dado foi lançado, por exemplo, 50 vezes, que é o número total de vezes que o experimento foi realizado. Tendo sido registrada a quantidade de vezes que uma face aparece conforme essa tabela. Então, digamos aqui a face número 1. Ela ocorreu 5 vezes na quantidade de 50 vezes que nós lançamos o dado. A face número 2 ocorreu 15 vezes. A face 3, 6 vezes. E assim por diante. Agora, a frequência relativa com que essas faces ocorrem é justamente a divisão que nós falamos agora há pouco. A face 5 ocorreu 5 vezes, num total de 50 vezes. Então, 5 dividido para 50, ou seja, 0,1 ou 0,10, que é a mesma coisa, né? Ou ainda 10%, se você quiser transformar em porcentagem. A face número 2, 15, num total de 50. 15, num total de 50. 0,3, ou 30%. E assim por diante. Agora veja o seguinte, ó. O número de ocorrência de cada uma das faces, é claro, tem que dar o número total de lançamentos, que é a quantidade de vezes que nós realizamos o experimento. Além disso, as frequências relativas, quando você somá-las, todas elas devem ser igual a 1, ou igual a 100%. Se você fizer essas contas, você vai observar exatamente isso. Agora, essa tabela sobre as frequências relativas, ela vai nos permitir, de certo modo, definir a probabilidade, porque a probabilidade, de certo modo, é uma frequência relativa. Vamos acompanhar essa definição que eu dei aqui. E, além disso, eu recomendo que você procure outras definições equivalentes de probabilidade, porque não existe uma única maneira de definir, existem maneiras equivalentes. Acompanhe a que eu fiz aqui. Então, eu estou definindo probabilidade da seguinte maneira. Considere um evento E de um espaço amostral. Uma probabilidade P, aqui eu estou dizendo que a probabilidade é P, é uma função sobre os elementos do espaço amostral, tal que eu quero que tenha as seguintes propriedades, essas quatro propriedades aqui. A primeira propriedade diz o seguinte: P do conjunto vazio, ou do evento impossível, aquele evento que nunca vai ocorrer, a probabilidade dele é 0. Em outras palavras, a probabilidade do evento impossível é 0. Segundo caso da nossa definição. Qualquer uma das probabilidades de qualquer evento do espaço amostral, ela está sempre
entre 0 e 1, podendo ser 0 ou 1, é claro, para qualquer que seja o evento no espaço amostral. Esse I aqui, que eu estou colocando I, esse I é um índice, que pode ser, por exemplo, o evento 1, o evento 2 e assim por diante. Então, o evento 1, ele está entre 0 e 1, o evento 2 está entre 0 e 2 e até o último evento que você estiver olhando no espaço amostral. Outra coisa que eu vou querer é que a soma das probabilidades dos eventos dê exatamente 1. Lembra das frequências relativas? Somando as frequências relativas, a soma era exatamente 1. Então, algo do tipo. E por último, a probabilidade do evento certo, que é de todo o espaço amostral, ela também será 1. Ou melhor, ela será 1. Tá? Aqui eu quero reforçar de novo essas duas probabilidades específicas, a e a D. O evento impossível, a probabilidade de ele ocorrer é 0. E o evento certo, aquele que nós temos certeza de que ele vai ocorrer, é 1. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem ridículo, né? Considere uma moeda cujos dois lados dela tem o número 1. Se eu lanço essa moeda, o evento é lançar a moeda, qual é a probabilidade de ocorrer o número 1 em uma das faces? Exatamente 1, porque só tem número 1, né? Então, isso aí é um evento que vai ocorrer com toda certeza. Vamos seguir e vamos fazer um exemplo, para nós entendermos como calcular probabilidades. Num dado viciado, ou seja, aquele dado que as faces não têm a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de sair uma face qualquer é proporcional ao número que representa a face. Por exemplo, o espaço amostral que eu estou considerando é o espaço amostral formado pelo conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Determine a probabilidade de sair um número par. É o primeiro exercício que nós vamos resolver. Segundo, sair um número maior do que 4. Primeira coisa que eu tenho que saber é que existe uma proporcionalidade entre o evento e o número que representa a face. Por exemplo, eu vou resolver o exercício A aqui. Eu vou dizer que K é a constante de proporcionalidade. Se K é a constante de proporcionalidade, então, segundo o nosso enunciado, eu posso dizer que a probabilidade de sair a face 1 é K vezes 1. Então, é proporcional ao número que representa a face. A probabilidade de sair a face 2 é K vezes 2. E assim por diante. Você já percebeu o que está ocorrendo, né? Ok. Eu quero lembrar que a soma de todas as probabilidades é 1. Eu quero descobrir quanto vale esse K. Então, eu vou usar aquela propriedade, aquele item C da nossa definição de probabilidade. Eu vou somar o seguinte, ó, a probabilidade de 1 mais a probabilidade de 2, e assim por diante, né? Até a probabilidade de 6, isso é 1. Em outras palavras, K mais 2K mais 3K mais 4K mais 5K mais 6K. Esse 5 ficou feio, né? Mas você sabe que é um 5. Tudo isso tem que ser igual a 1. Se eu fizer essa soma toda, 1K mais 2K mais 3K e assim por diante, até o 6, vai dar um total de 21K, que é igual a 1. Em outras palavras, K é 1 sobre 21. Descobrindo esse K, agora eu posso resolver o exercício A. A ideia é a seguinte:
Eu quero saber qual é a probabilidade de sair um número par. Eu vejo lá, no espaço amostral, há exatamente 3 pares, 2, 4 e 6. Então, eu quero calcular a probabilidade de sair 2, 4 e 6. O evento, nesse caso, que nós estamos tratando, mais uma vez, é sair um número par. Então, eu quero calcular esse evento aqui, a probabilidade de sair esse evento, de ocorrer esse evento. 2, 4 e 6. Ela deve ser calculada da seguinte maneira. A probabilidade de sair o evento é a probabilidade de ocorrer o par número 2, ou o par número 4, ou o par número 6. Isso, segundo o que nós fizemos, isso é, o K era 1 sobre 21, então é 1 sobre 21 vezes 2, 2 sobre 21, 4 vezes 1 sobre 21, então 4 sobre 21, mais, seguindo a mesma lógica, 6 sobre 21. Isso vai nos dar um total de 12 sobre 21. Então, essa é a probabilidade de sair um número par, de ocorrer esse evento. Continuando o próximo exercício, que é o exercício B, agora eu quero calcular a probabilidade de sair um número maior do que 4. Só tem 2 números maiores do que 4 nesse experimento, 5 e 6. Então, eu quero calcular essa probabilidade de sair esse evento, de ocorrer esse evento. É a probabilidade do 5 ocorrer, mais a probabilidade do 6 ocorrer. Ou seja, 5 sobre 21, seguindo a mesma lógica do exercício anterior, mais 6 sobre 21. 11 sobre 21. Ok? Agora, veja que eu tratei de probabilidades de uma maneira bem geral e fiz casos em que os eventos ou os elementos do evento não têm a mesma chance de ocorrer. Agora eu vou tratar dos casos em que cada um dos pontos amostrais de um evento tem a mesma chance de ocorrer, que são os espaços equiprováveis. Então, cada um elemento do espaço amostral agora vai ter a mesma chance. Esses são os exercícios que mais caem no Enem, de fato. Me acompanhe. Então, eu tenho aqui esse espaço amostral equiprovável que eu vou definir da seguinte maneira. É um espaço no qual todos os eventos simples têm a mesma chance ou possibilidade de ocorrer. Se I é um desses eventos simples, de um espaço amostral equiprovável, que eu vou escrever esse espaço da seguinte maneira, então a probabilidade de qualquer um desses elementos é 1 sobre N. O que significa N aqui? É a quantidade de elementos do espaço amostral, de quantidade de eventos. Ok. Essa probabilidade também pode ser lida da seguinte maneira. A probabilidade de ocorrer um evento qualquer num espaço amostral equiprovável é dada pelo número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Eu quero reforçar que nesse tipo de exercício, esse número de casos possíveis é sempre o mais fácil de nós encontrarmos, e os casos favoráveis, ele dá um pouquinho mais de dor de cabeça, vamos dizer assim. Mas também não é tão difícil. Vamos fazer um exemplo. Aqui, um armário é dividido em 4 níveis, cada nível contendo 2 compartimentos. Então, deixa eu desenhar aqui o que está querendo dizer aí. Imagina que eu tenho um armário aqui, que tem o nível 1, o nível 2, o nível 3, o nível 4 aqui. Compartimento 1, compartimento 2 aqui ao lado, né? Qual é a probabilidade de se ocupar
metade dos compartimentos sendo ocupado um por nível. Então a ideia é o seguinte: você precisa fazer a seguinte caso. Qual é o número de casos possíveis? Digamos aqui, os possíveis, vou deixar assim, e os favoráveis. Essa é a pergunta que você pode se formar. Veja que desses compartimentos, desses 8 compartimentos, 2 em cada nível, eu posso escolher 4. Então, se eu faço uma combinação de 4 elementos, dado um total de 8 elementos, eu consigo descrever quais são os casos possíveis. É lógico, né? De todos esses possíveis, depois eu vou procurar aqueles em que se ocupa exatamente um em cada nível. Você consegue ver esse pensamento? Espero que você tenha conseguido perceber isso. Então, eu quero ocupar 4 compartimentos. Obviamente que eu poderia ter ocupado 2 aqui e 2 aqui, né? Ou um aqui, aí outro aqui e outro aqui, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Então, eu vou fazer assim. O número de casos possíveis é dado pela seguinte combinação. De 8 elementos, você quer escolher 4. Então, desses 8 compartimentos, você quer escolher 4. Que pode ser dado assim. 8 fatorial, dividido para 4 fatorial, vezes 4 fatorial. Vamos fazer essa conta rapidamente aqui para ver quanto é que dá. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido para 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui. Eu posso cancelar esses 2 aqui, por exemplo, com 6, e também cancelar esse aqui com o 6. Dá um total de 70. Então, há 70 casos favoráveis. Desculpa, possíveis. Quais são os favoráveis agora? É você escolher um em cada nível. Por exemplo, no nível 1, de quantas maneiras eu posso escolher um compartimento? 2 maneiras. De quantas maneiras eu posso escolher um compartimento no nível 2? 2 maneiras. Existem 2 possibilidades, é claro, né? No nível 3 e no nível 4 também. Então, o número de casos favoráveis é essa multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2, no total de 16. Então, 16 sobre 70. Você pode deixar esse resultado aqui, tá? 16 sobre 70. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de sair o número par? Aí você recorre àquele esquema. Faça o espaço amostral. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? De sair o número 2, só existe um número 2, obviamente, num total de 6 casos. Então, essa aqui é a probabilidade de sair o número 2. De sair um número ímpar, por exemplo, aí você vê, só tem 1, 3 e 5. Esses 3 são os ímpares. Então, há 3 casos favoráveis, num total de 6. Então, meio, se você quiser simplificar. Vamos fazer as questões do Enem, que elas são bem mais interessantes. Considere uma central de atendimento em que 100 pessoas recebem senhas enumeradas ou numeradas de 1 até 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 100? Aí você se pergunta, qual é o número de casos favoráveis lá e qual é o número de casos possíveis? Por exemplo, esse aqui não é complicado de perceber que o número de casos possíveis é um total de 100, que são as 100 senhas. O número de casos favoráveis é aquelas que vão de 1 até 20, um total de 20, então. Se você quiser, em termos de porcentagem, 20%. Vamos fazer mais um exemplo. Numa reserva florestal existem um total de 263 espécies de peixes, 122 espécies de mamíferos, 93 de répteis, 1.132 de borboletas e 656 de aves. Se uma espécie animal for capturada ao acaso, qual é a probabilidade de ser uma borboleta?
A ideia é, de novo, casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Se você fizer a conta e somar todas essas espécies animais, você vai obter um total de 2.266 casos possíveis. Os casos favoráveis são exatamente o número de borboletas. 1.132. Se você fizer essa divisão, isso vai dar aproximadamente 49,9%. Pois bem, então nós vimos agora uma parte de introdução às probabilidades e nas próximas aulas nós vamos falar um pouco de coisas mais sofisticadas. Nós vamos ficar por aqui. Até lá.